9 passos para você acelerar o seu negócio. Hoje, nesse vídeo, eu vou te passar os 9 passos do método Ativa que vão acelerar o seu negócio e permitir que você gaste a sua verba de marketing de uma forma mais efetiva, consiga trazer clientes para você, converter esses clientes, entregar um serviço de qualidade, aumentar o seu LTV e organizar e pedir indicações. E todo esse método está na nossa comunidade de empreendedores, é só você entrar no grupo do WhatsApp que está lá para você poder baixar o PDF com toda essa metodologia por lá. Então fica nesse vídeo que eu vou te ensinar como você vai aplicar cada etapa dessa na sua empresa. Nesse vídeo eu não vou te ensinar mais uma estratégia de marketing que você vê em qualquer vídeo por aí. Nesse vídeo eu vou te ensinar um método validado, capaz de realmente acelerar os resultados do seu negócio. Porque se você está assistindo esse vídeo, eu acredito que você não é uma empresa multibilionária que tem milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões para gastar em marketing. Não, eu acredito que você realmente tem uma verba limitada e por isso, você tem que ser o mais assertivo possível quando você desenha o seu plano de negócio, quando você desenha uma sua estratégia de marketing, sua estratégia de vendas e como você vai executar ela. Porque exatamente por isso, por você não ter milhões de reais para gastar, você precisa ser 10, 20 vezes mais assertivo. E esse método permite você fazer isso no seu negócio. Você ser muito mais assertivo com sua estratégia de marketing e realmente conseguir utilizar o seu investimento para acelerar os resultados do seu negócio. Então, bora começar pelo primeiro tópico, público-alvo. Aqui é uma parte bem básica, eu não vou me estender muito nela, mas você precisa entender realmente quem que é o seu nicho. Vão ter empresas B2B, que vendem para empresas, e empresas B2C, que vendem para o consumidor final. Qual é a sua? Você precisa entender isso, primeiramente. Segundo, se a sua empresa for B2C, ou seja, você vender para o consumidor final, você precisa entender alguns dados desse cliente. Qual que é a idade média dele? Tem uma idade média que compra de você? Qual é o gênero que mais compra de você? É masculino? É feminino? São mais homens? São mais mulheres? Tem uma localização específica que você atua? Tem alguma característica desse público? Por exemplo, são pais? São mães? Um exemplo prático aqui para você. Uma loja de roupas infantis pode ter como público-alvo mulheres de 25 a 45 anos que são mães de crianças de 1 a 3 anos. Por exemplo, esse é um público específico e tem que ser realmente assim. Eu não estou falando que não tenha outros públicos que comprem, mas você tem que entender qual que é o público comprador, quem que é o que mais compra, porque é como eu falei para você, você não tem milhões de reais para desperdiçar, para você tentar impactar todo mundo. Então você precisa ser assertivo e realmente ali no público-alvo que você quer atingir. Agora, se você vende para empresas, ou seja, B2B, você precisa entender qual que é o porte dessas empresas. Qual que é o número de funcionários médio? É de 11 a 50? É uma empresa de 50 a 200 funcionários? Ou é uma empresa maior de 400 funcionários para cima? 2.000 funcionários para cima? Vai depender do seu negócio. Tem um setor de atuação que eu vendo. Quem que é o decisor de compra? Por exemplo, se eu tenho uma agência de marketing e eu vendo para pequenas e médias empresas, o CEO é o decisor. Ele é a pessoa que toma a decisão para aquele contrato ser fechado ou não. Por exemplo, ali no caso da Ativa Clientes, que o nosso público-alvo é B2B, a gente vende para empresas, a gente vende para pequenas e médias empresas e o nosso público são donos de empresas, tá? Então, quem toma a decisão para comprar ou não a nossa solução, nossa plataforma, nosso software é o dono. Até porque a nossa solução é uma solução que controla e acelera o negócio dos pequenos e médios empreendedores com inteligência artificial. Então, ele que toma essa decisão. Então a gente precisa entender isso, até porque você vai ver que mais pra frente, na hora de entender a mídia, como você vai realmente colocar a sua mensagem para essa pessoa, vai ser importante você ter essas características para você ser o mais assertivo possível quando você for investir o seu dinheiro em marketing. Agora o público-alvo já foi, bora pro nosso segundo tópico, proposta de valor. Esse tópico é muito importante para você entender no seu negócio e para você montar a sua proposta de valor. Porque eu tenho certeza que a sua proposta de valor ela não está otimizada da forma como deveria. Eu sei disso por quê? Porque simplesmente ela nunca vai estar. Você sempre vai estar mexendo, iterando e pensando como que ela vai poder ficar melhor. Porque isso aqui é a base do seu negócio. É a sua mensagem para o seu público-alvo. E eu vou te explicar aqui de uma forma simples como você montar a sua proposta de valor ou como você melhorar uma caso você já tenha. Com a sua proposta de valor, você vai deixar claro para o seu cliente qual é o principal benefício que o seu produto ou seu serviço gera para ele. E é muito importante que esse benefício que você acha que gera seja linkado com a expectativa do seu cliente. Um exemplo prático. Por exemplo, se eu vendo um sistema que ajuda o empresário a diminuir os gastos dele com suporte, por exemplo, automatizando ali o atendimento. Se eu vendo um sistema desse e eu vendo ele como, por exemplo, você atendendo os clientes de forma mais rápida, tem uma coisa desconexa.
O empresário, ele vai querer redução no custo do atendimento, o atendimento mais eficiente. Ele não vai querer ele responder de forma mais rápida. Te dou uma ferramenta mais completa, uma ferramenta mais intuitiva. Não. O que ele quer? É isso que você tem que entender. E essa é uma das coisas mais difíceis de você realmente entender. Tem empresas que demoram anos para entender o que realmente o seu público-alvo quer, o que as pessoas querem. E essa é a coisa mais difícil de todas. Então fica tranquilo se você ficar um pouco perdido nessa parte. Mas aqui eu vou te dar um framework ali simples para você utilizar e você poder realmente criar a proposta de valor do seu negócio. A estrutura ela é simples, tá? A, nome da empresa, é o que sua empresa é. Beleza? Para o seu público-alvo, que ajuda eles a o resultado esperado com a sua solução, mais a forma como você se diferencia. Pode parecer um pouco complexo assim, mas eu vou te dar um exemplo prático. A Ativa Clientes é uma solução de gestão e relacionamento de clientes para pequenos e médios empreendedores que ajuda eles a acelerarem os resultados do seu negócio com inteligência artificial. Você entendeu? O empreendedor ele quer acelerar o resultado do negócio dele, a gente está colocando a nossa diferenciação, que é com inteligência artificial, e a gente é um software que controla tudo. A proposta de valor ela é uma simples uma linha que vai resumir o que você faz. E isso aqui é muito importante, porque é dela que vai sair tudo. Dessa proposta de valor que você vai fazer os seus anúncios para você poder captar os seus clientes, você vai fazer todo o resto aqui que eu vou te mostrar. É dela, ela que vai estar no seu site, ela que vai estar nos seus e-mails, ela que vai estar nas suas ligações e tudo mais. Então beleza, a proposta de valor foi, você pega e faz ela na sua empresa agora com urgência. Bora pro tópico de mídia agora. O que é mídia? A mídia nada mais é do que o local aonde você vai ir atrás do seu público-alvo. Então você fez sua proposta de valor, agora para você entregar essa proposta de valor, ou seja, chamar a atenção do seu público-alvo, você precisa escolher uma mídia, um veículo, algo que faça você chegar até eles. Vamos considerar aqui internet, tá? Você tem vários tipos de mídias que são offline. Por exemplo, outdoor é um tipo de mídia, tá? Por exemplo, quando você vai no shopping tem aqueles letreiros LED, é um outro tipo de mídia. Carro de som é um outro tipo de mídia. Por exemplo, isso são mídias offline. Agora, eu vou falar para você de mídias online. Que se você realmente não tem muito dinheiro, eu não recomendaria você investir em mídias offline. Por quê? Porque a mídia online, ela realmente vai conseguir te trazer um retorno maior com um investimento menor. É simples. Se você é uma pequena e média empresa e você não tem rios de dinheiro para gastar com outdoor, etc., para você, por exemplo, um outdoor você coloca numa avenida. Você mostra esse outdoor para todo mundo que está passando. Você não está mostrando para o seu público-alvo que vai realmente se impactar com a sua proposta de valor. É igual quando, por exemplo, você está dirigindo lá na rodovia e aí você vê uma propaganda de cimento. Aquilo literalmente não mudou nada. É dinheiro desperdiçado. Por quê? Porque quantos donos de construtores que passam naquela rodovia? E aí o cara vai lá e gasta 20, 30 mil reais num outdoor para colocar. Não faz literalmente sentido nenhum. Por quê? Porque você não está impactando o seu público-alvo. Então vamos falar de internet. Por quê? Porque com a internet você consegue segmentar melhor e impactar mais perto do seu público-alvo. Então você consegue investir melhor tanto o seu dinheiro quanto o seu tempo em mídias online. Então, falando de mídias online, a gente vai ter dois tipos de mídia. Mídias pagas e mídias orgânicas. E aqui eu vou te explicar qual é a diferença de cada uma e literalmente quais que eu realmente indico para você que está começando a anunciar a sua empresa, para você que está começando a querer trazer clientes, para você que está começando a querer acelerar o seu negócio. E aí eu vou te passar quais que eu realmente recomendo que faz sentido para você começar. Começando pela mídia paga, tá? A mídia paga é você investir o seu dinheiro em anúncios para alcançar diretamente ali o seu público-alvo. Não que você vai alcançar só as pessoas compradoras, não, mas você vai bem mais nichado do seu público-alvo. Por exemplo, se você é um e-commerce de moda feminina, você consegue anunciar para mulheres acima de 30 anos que têm interesse em moda, por exemplo. Ou seja, você consegue ir bem mais segmentado do que, por exemplo, outdoor na rua. Exemplos de mídia paga aqui para você. Por exemplo, você vai ter o Meta Ads, que é um bem conhecido, ou seja, o Meta Ads ali ele se trata de você anunciar tanto no Facebook quanto no Instagram. Então você anuncia ali nos formatos do Facebook e do Instagram a sua empresa para o seu público, tá? Então você vai pegar e vai colocar anúncios ali do seu negócio com ofertas, etc. e tudo mais. E você tem anúncios no Google Ads, onde vai possibilitar você anunciar tanto no YouTube
quanto você anunciar no Google. Então, sabe quando você pesquisa ali e aparece aquele anúncio? Aquilo é um anúncio de Google Pesquisa, é um anúncio de pesquisa no Google, e esse anúncio você pode fazer também, assim como anúncios no YouTube. Você tem também, por exemplo, LinkedIn Ads. Você pode anunciar no LinkedIn. Então, você pode anunciar lá baseado em cargos das pessoas. Então, assim, você tem vários tipos de fontes de mídia paga. Você pode anunciar também no TikTok. Você pode anunciar também no Pinterest. Vai ter vários tipos de mídia. A maioria dessas redes sociais aí, elas têm uma ferramenta de anúncio por trás, tá? Mas aqui eu recomendo para você duas. E vai depender muito do seu negócio. Eu recomendo para você Meta Ads, ou seja, Facebook e Instagram, ou Google Ads, ou seja, Google e YouTube. Vai depender muito do seu negócio. E aqui eu vou te explicar um princípio que vai te ajudar a escolher. Pensa comigo, se o seu negócio ele é um negócio que é um negócio mais de atenção, você vai mais para o Facebook, mais para o Instagram. Por exemplo, e também você pode ir para o YouTube, não tem problema nenhum, tá? Mas eu recomendaria mais você começar no Facebook e no Instagram. Então, por exemplo, se você é um e-commerce de moda, como eu tinha dado esse exemplo, se você é, por exemplo, uma solução que precisa ser mostrada, se você é algo que seja mais para o consumidor final, por exemplo, se você quer falar direto com pessoas anúncios que você tem que entender que você tem que mostrar para a pessoa para ela se interessar, para ela entrar num site e aí entrar em contato com você e tudo mais. Ou seja, anúncios que você tem que chamar a atenção da pessoa para ela clicar. Você tem que pensar nisso. Na minha empresa eu preciso chamar a atenção? Agora você pensa no caso inverso. Tipos de empresa de intenção. Intenção contra atenção. Intenção é quando você tem a real intenção de comprar aquilo. Então, por exemplo, você vai e a sua pia do seu banheiro estourou o cano. Pô, estourou o cano da pia, você fica desesperado, começa a vazar água, aquela loucura, gritaria. E aí, você tá no Facebook e você toma anúncio do encanador? Não, você pesquisa encanador perto de mim, ou conserto de cano, etc, encanador, e aí vai aparecer o primeiro anúncio que você clicar, você vai clicar nele, já vai chamar e tal, e tudo mais. Esse cara que se posicionou no primeiro, ele tava comprando uma palavra de Google. Então, por exemplo, esse é um tipo de negócio de intenção, tá? Que é um negócio que eu recomendaria no Google, porque aí as pessoas já vão mais em cima. Mas, por exemplo, quando estoura o cano da sua pia, você não pega o celular, roda o Reels, vê um anúncio de encanador e clica. Por exemplo, esse é um negócio, claro, extremo. O seu negócio pode muito bem ter essas duas mídias. Não é uma ou outra. É uma e outra, mas eu recomendo começar por uma, entender ela, começar a melhorar, até você ter ali pelo menos, vai depender muito do seu cenário, tá? Até você ter ali, pelo menos 10 mil reais, 5 mil reais em cada uma, eu recomendo você ficar em uma mídia só. Claro que vai depender muito do seu cenário. Pô, se você tá fazendo muito dinheiro, você tá investindo ali anúncios do Meta Ads, tá trazendo muito dinheiro pra sua empresa, cara, não vou falar pra você abrir o Google. Mas você pode ali, por exemplo, colocar uma verba menor no Google pra você ir testando e criar um outro canal. Mas, por exemplo, eu vou recomendar você colocar mais dinheiro onde está funcionando, tá? Mas no começo, vamos lá, eu recomendo você iniciar por uma dessas, Meta Ads ou Google Ads, mas é importante você separar uma verba da sua empresa para poder investir em anúncios e garantir que a sua proposta de valor ou sua oferta ali chegue no público-alvo. Bora lá, o nosso segundo tipo de mídia é a mídia própria. Esse tipo de mídia é um tipo de mídia super subestimado pelos empresários, e muitos fazem só por fazer, e muitos também nem fazem, tá? Esse tipo de mídia é um tipo de mídia orgânica, ou seja, que você não paga ali para mostrar para o seu cliente, tá? É um tipo de mídia que você tem. Então, por exemplo, e-mail marketing, quando você manda e-mail para sua base de clientes, isso é um tipo de mídia, né, que você está utilizando. WhatsApp marketing, quando você manda, por exemplo, um disparo em massa para sua base de clientes, por exemplo. Blog, quando você escreve um conteúdo na internet, e aí, por exemplo, você escreve um blog lá, um artigo, e esse artigo ele vai ranqueando, né, no Google para as pessoas acessarem organicamente o seu site sem você pagar. Isso também é um tipo de mídia própria. Redes sociais também. Por exemplo, quando você produz conteúdo todos os dias ali nas redes sociais, trazendo pessoas para sua empresa, etc. Isso também é um outro tipo de mídia própria. E aqui eu vou recomendar para você, cara, estou implementando agora o método, estou começando, quero começar a acelerar o meu negócio. Como que eu começo? Eu vou recomendar você começar pelas clássicas, que são super simples e que já vão gerar um resultado mais expressivo no curto prazo, que é e-mail marketing e WhatsApp marketing. Então, você fazer realmente e-mail ali para os seus clientes e você também fazer mensagens em massa no WhatsApp para esses clientes. Então, você está entendendo o método aqui? Você entendeu o seu público-alvo, você
montou sua proposta de valor, definiu ela, agora você vai escolher a mídia que você vai ir atrás desses clientes. Então, por exemplo, você escolheu aqui em mídia, WhatsApp Marketing como mídia própria, e-mail marketing como mídia própria e vou começar a fazer anúncios no Meta Ads. Beleza, fechou. Você fechou aqui o tópico de mídia. Então escolhe as mídias que você vai começar a fazer por aí. Agora bora para o nosso quarto tópico aqui, que é sistema de captura de leads. Calma, eu vou te explicar tudo o que é sistema de captura de leads aqui nesse vídeo e você vai aprender de uma forma muito simples o que é isso. Eu sei que pode parecer muito estranho também, ficava super perdido com esses nomes, mas fica tranquilo que eu vou simplificar para você. O lead nada mais é do que um contato interessado em contratar o seu serviço, em contratar o seu produto. É um contato, uma pessoa que forneceu ali um e-mail, forneceu ali o nome, e-mail, telefone para você. Então, por exemplo, a pessoa entrou no seu site, preencheu um formulário, aquela pessoa é um lead. Por exemplo, você fez um e-book, ou você fez, por exemplo, uma planilha para dar de material gratuito para sua base de clientes, por exemplo. Ou para pessoas que não te conhecem ainda. Aquela pessoa que preencher aquele formulário para receber aquela planilha de graça é um lead, por exemplo, tá? Você precisa entender isso. O lead, ele é antes da pessoa virar o seu cliente. É quando você realmente quando realmente a pessoa te deu o contato ali para você mandar um material para ela, para você entrar em contato com ela, o que seja, mas ela ainda não é um cliente seu, tá? Aqui no sistema de captura de lead, eu vou te explicar de uma forma bem simples. Você vai ter vários tipos de formas de capturar leads, ou seja, contatos na internet para você posteriormente vender. Eu vou te recomendar aqui a forma mais feijão com arroz possível para você começar, que é o que eu quero que você faça. Não quero te passar nada complicado para você sair desse vídeo já podendo aplicar no seu negócio. Então, o que eu vou recomendar de sistema de captura de leads aqui para você é o sistema de captura de leads direta. O que é isso? É uma coisa muito simples, tá? É simplesmente você ter uma página na internet, ou seja, pode ser um site ou pode ser uma página única na internet, falando sobre a sua proposta de valor, sobre o seu público-alvo e tudo mais, sobre o seu produto, sobre os benefícios, sobre a sua empresa, etc. Que nela tenha um formulário onde as pessoas colocam as informações delas para você entrar em contato, para o seu time comercial entrar em contato com elas. Esse é um sistema muito simples de captura de lead, tá? É uma página com um formulário. E é simples demais, tá? Isso é realmente muito simples para você fazer. E aí você pode construir essa página para sua empresa, esse formulário, caso você ainda não tenha. E aí você pega e você vai ver como as coisas vão funcionando bem. Seu público-alvo, a sua proposta de valor, você definiu sua mídia, como que você vai impactar eles? Você impacta eles e manda eles para o seu sistema de captura de leads para você capturar estes contatos. Então, por exemplo, aqui você vai ter anúncios, né, no Facebook, por exemplo, e campanhas de WhatsApp para pessoas que já compraram de você, que mandam para uma página, e aí, essa página, a pessoa coloca as informações dela e você entra em contato com ela, seu time comercial entra em contato com ela na hora ali, para poder atendê-la. E para você ter isso, você vai precisar da página, do formulário, e aí você precisa de um sistema de relacionamento de clientes, um sistema que você possa realmente colocar esses dados e ter esses contatos todos organizados para você poder chamar eles depois, tá? Fechamos aqui sistema de captura de leads. Agora a gente vai para o sistema de ativação de leads, que é uma parte muito importante, que é a hora que você pega esse lead que você capturou e você ativa ele para que posteriormente você possa comprar. Essa parte aqui é muito importante e ela é super simples, tá? Esse sistema, ele literalmente manda mensagem automaticamente no WhatsApp para os seus leads. Então a pessoa foi no seu site, preencheu o formulário e aí ele automaticamente manda uma mensagem no WhatsApp para ativar elas. Isso garante que você não tenha nada de lead timing. O que é lead timing, Walter? Lead timing é o tempo que, em média, as empresas demoram para responder aquele lead, aquele contato que entrou com a empresa. Então, por exemplo, um caso muito comum que acontece todos os dias. As pessoas vão lá, clicam no anúncio, entram em contato, preenchem o formulário e aí demora 24 horas, 48 horas para essas pessoas sofrerem uma resposta. Esse sistema de ativação de leads faz com que na hora que essa pessoa preencha, ele automaticamente já manda uma mensagem no WhatsApp dela para ativar esse lead e realmente já fazer ele tomar o próximo passo ou começar uma conversa com você. Isso reduz seu lead timing para zero, o que
literalmente pode aumentar muito a sua conversão. Então aqui fechou o sistema de ativação de leads. Agora bora para o nosso tópico 6, estratégia de vendas. Esse tópico aqui é muito importante, que é nada mais do que como você vai pegar esses leads que você capturou, que você ativou e como que você vai fazer para vender para eles, tá? A primeira coisa que você vai precisar ter para converter esses leads é você estruturar um processo comercial. Eu não estou falando de nada muito complicado, mas aqui eu vou te explicar um processo simples, tá? Processo comercial nada mais é do que qual o processo, qual que é a ordem que as coisas acontecem para um lead virar uma venda, ou seja, para um contato interessado no negócio virar uma venda. Agora, no processo comercial, a gente vai ter algumas etapas. Essas etapas, eu falo para todo mundo, são as mais simples, feijão com arroz. Você pode adicionar etapas entre elas, tá? Baseado no seu processo comercial, da sua empresa, que pode ter coisas diferentes, mas você pode começar com esse processo para você sair já com alguma coisa já que já funciona validada, tá? É muito simples. Você vai ter um processo que, primeiro, o lead, ele está num banco de leads, ou seja, essa pessoa entrou em contato com você, ela preencheu um formulário, ela está num banco de leads. Depois do banco de leads, ela vai para uma etapa de contatado. Depois que essa pessoa foi contatada, ela vai para uma etapa de oportunidade. O que significa oportunidade? Oportunidade é aquele lead que realmente é uma oportunidade de venda. Aquela pessoa que realmente não é uma pessoa que não tem nada a ver com o seu negócio, etc. É uma oportunidade de venda em si. Essa coluna oportunidade. Depois da coluna oportunidade, você vai ter a coluna venda. E aí depois do etapa de venda, você vai ter a etapa de perdido também, que é os leads que você pega e coloca eles ali para denominar que eles estão perdidos, que são leads ruins, que não tem, às vezes, não tem conexão com o seu negócio, ou às vezes compraram no concorrente, ou pelos motivos que existirem, na verdade, né? Você vai ter isso também no seu sistema, que você vai utilizar no seu CRM, no seu sistema de relacionamento de clientes. Você vai ter esses motivos de perda e etc. Mas isso não vem ao caso. Esse é um processo muito simples que eu vou colocar aqui na tela e você pode utilizar no seu negócio, mesmo que você esteja começando, mesmo que o seu negócio esteja pequeno ainda, não tem problema. Esse é um modelo que você pode já começar com ele e aí evoluindo com etapas entre esses processos, né, baseado no seu negócio. Então, por exemplo, vamos falar que entre o contatado e a oportunidade tem uma reunião de qualificação. Então, eu coloco ali, entre essas duas etapas, entre o contatado e a oportunidade, eu coloco a etapa no meio de reunião de qualificação. E aí, eu vou movimentando essa pessoa durante essa etapa para você ter o controle desse lead que entrou em contato com você. Então, estratégia de vendas fechou. Estratégia simples para você organizar e poder realmente mover esses leads aí na sua empresa e conseguir efetivar mais vendas, ter mais controle e conseguir acelerar o seu negócio. Agora, essa é uma das partes mais importantes do seu negócio, o tópico 7, a parte entrega, porque você precisa garantir que o seu cliente está satisfeito com o seu produto ou com o seu serviço, tá? Clientes que estão satisfeitos, eles indicam a sua empresa. E essa é uma das maiores alavancas de crescimento que os empreendedores, eles negligenciam, eles não ligam para ela e realmente ela pode trazer muito dinheiro no bolso deles. E a satisfação do cliente ela funciona de uma maneira muito simples. Se a expectativa do seu cliente está acima da entrega do seu produto, do valor que seu produto gera para ele, ou seja, você tem um cliente insatisfeito. Agora, se a expectativa do seu cliente está igual ao valor que você gera, ou seja, você tem um cliente satisfeito. Ele esperou aquilo e você entregou aquilo. Agora, se a expectativa do seu cliente for menor do que o que você entrega, você tem um cliente mega, hiper, super satisfeito. O cliente que vai sair falando sobre você para todo mundo pelos 7 eventos e que vai fazer marketing para você de graça. Que é o que a gente chama aqui de cliente encantado. Você tem que tentar encantar o seu cliente. Realmente, você vê muita gente falando sobre isso. O cliente ele é o centro, etc. Parece algo que realmente já é um papo furado, mas não, é verdade. Cara, se o seu cliente ele ficar encantado com o seu negócio, não tem quem pare você. Porque um cliente vai virar 3, que vão virar mais 3, que vão virar mais 3, quando você vai ver, você tá aí com milhares de clientes. E você vai buscar sempre estar nessa terceira situação, onde a expectativa do seu cliente é mais baixa do que a entrega de valor do seu produto, ou seja, seu cliente ficar muito mega satisfeito, encantado com você. Mas, para você entender isso, como você vai saber o que o cliente está satisfeito ou não? Quer dizer, você sabe, todo empreendedor tem um feeling ali, aquele cliente está bravo com a minha empresa, aquele cliente tá bravo comigo, com o dono do negócio, aquele cliente tá muito feliz, tá muito satisfeito e tal. Um achismo.
mas você precisa transformar isso em um sistema. Afinal, esse método aqui todo é um sistema. E a parte da entrega é uma parte muito importante, que é o seguinte, após você entregar o seu produto ou serviço, você precisa identificar. Então você precisa que ele dê uma nota de 1 a 5 de quão satisfeito ele ficou com o seu produto, com o seu serviço, com a sua empresa, tá? Você precisa perguntar para ele de 1 a 5 qual é a nota que ele deu para o seu produto ou serviço e qual foi o motivo dele ter realmente dado essa nota. Com isso, você vai conseguir identificar quais são os clientes que estão nota 5, encantados, e que são muito mais propensos a indicar. E aqui eu já dei um spoiler de uma das partes do método, tá? E também vou entender qual que é aquele cliente que me deu uma nota 1, que ficou mega decepcionado, para eu poder entender e tentar resolver o problema daquele cliente antes que ele comece a falar mal da minha empresa. Porque da mesma forma com que seus clientes ficam encantados, eles ficam mega putos com o seu negócio. E você já fez isso. Cara, com certeza, você já comprou algo que você não gostou, que você odiou, ou teve uma experiência horrível de um atendimento, do que seja em uma empresa, e aí você saiu falando mal dela para os outros. Isso acontece. E você não vai querer que isso aconteça com você. Você vai querer que aconteça realmente ao contrário, que o seu cliente fique encantado e que fale bem, que te indique, que faça marketing de graça para você. Então fechou, onboarding, entrega fechada, você entregou, fez a pesquisa de satisfação e tudo mais, seu cliente. Agora vem um tópico muito importante, que é o nosso tópico 8, aumentar LTV. Walter, o que é LTV? O LTV é o valor total que um cliente gerou para sua empresa no período que ele fez negócios com ela. Então, por exemplo, se eu tenho um negócio que tem uma mensalidade de R$150 por mês e os meus clientes ficam em média 10 meses, o meu LTV é R$1.500. Ou seja, a cada um cliente que eu coloco, ele fica 10 meses e me paga R$150 por mês, ele me paga, em média, no LTV, R$1.500. E é muito importante você pensar no seu LTV, você ter esse número metrificado e você pensar em aumentar ele. Mas como que você faz para aumentar esse LTV, esse valor do cliente, tá? É muito importante você entender que você vai ter simplesmente 3 formas de aumentar esse valor, tá? A primeira forma é você aumentar a frequência de compra ou diminuir o churn, tá? Vai depender muito dessas duas coisas, vai depender do seu tipo de negócio. Então, por exemplo, se você é um negócio de compra única, então, se você, por exemplo, vende material para loja de construção, beleza? Vende material para loja de construção. Aquele cara não paga uma mensalidade para você, ele vai lá e faz uma compra única. Vamos falar que ele compra de 3 em 3 meses. E se ele compra de 3 em 3 meses, você pode incentivar ele a aumentar a frequência de compra dele para você tentar fazer isso virar de 2 em 2 meses, por exemplo. Nessa, você está aumentando o seu LTV. Ou se, por exemplo, você tem um negócio de compra recorrente, um software, por exemplo, que a pessoa paga uma mensalidade. Você tem que diminuir o seu churn, ou seja, o churn é o tamanho da sua base que você perde ali. Então, por exemplo, se eu tenho um negócio ali onde eu tenho 100 clientes e saem 5 por mês, eu vou ter um churn de 5%. A segunda maneira de você aumentar o seu LTV é fazendo upsell. O que é um upsell? O upsell é o cliente comprar uma versão melhor, mais certificada, mais cara do seu produto ou serviço. É, por exemplo, se você tem um software, seu cliente está no plano avançado, você vender o plano profissional. Ou, por exemplo, se você tem um contrato aí de 5 mil, você vender um contrato de 7 mil para esse cliente. Você vender uma melhoria, você vender uma versão superior daquele seu produto ou serviço. Tá? Então você vender, por exemplo, um notebook com mais RAM. Isso aí, com mais GB de RAM, por exemplo. Em vez de 8 GB, você vender com 16 GB. Isso é um upsell que você coloca. Esse é um exemplo. Agora, por exemplo, você tem uma terceira forma de alavancar o seu LTV, que é com cross-sell. O que é cross-sell? É venda cruzada. Então, por exemplo, é você pegar e você vender... esse iPad mais esse fone da Apple com 70% de desconto ou com 50% de desconto no fone, por exemplo. Isso é um cross-sell. É quando você vende duas coisas. Você junta as duas para a oferta ficar melhor, entendeu? Então é como se você realmente fizesse uma venda cruzada ali de itens, tá? Itens complementares à solução principal. Então, por exemplo, você tem ali o iPad, você está vendendo o fone. O seu iPad está vendendo essa caneta aqui da Apple, por exemplo. Coisas que agreguem valor à sua solução principal. Então, por exemplo, o celular, vender a capinha, etc. Tá? Você entendeu o exemplo. Agora, deixa eu ir para o outro lado aqui da lousa. Vamos para o nosso último tópico, o tópico 9. Organizar e pedir indicações. O que significa isso? Significa que você vai criar um sistema para você pegar e entender quais são os clientes mais satisfeitos com você e pedir indicações
ativamente para eles, que você vai ver que isso vai ser uma baita fonte de receita para o seu negócio. E é algo que você não pensa hoje, que você não faz ativamente hoje e que com certeza está fazendo você deixar de ganhar muito dinheiro no seu negócio. 90% dos negócios não se importam com isso aqui. O que você precisa entender é que, assim, a maioria dos negócios eles vão viver de indicações. Então, a maioria dos negócios não vai ter contato com nada disso aqui. Não vai chegar a definir um público, não vai chegar a definir uma proposta de valor, não vai escolher uma mídia, não vai fazer anúncios, não vai criar um sistema para capturar leads, não vai criar um sistema para ativar leads, não vai criar uma estratégia de vendas, um processo comercial, não vai aprender sobre entrega, não vai fazer pesquisa com os clientes de satisfação, não vai trabalhar em forma de aumentar o LTV com upsell, cross-sell, frequência de compra, churn, etc. E também não vai organizar e não vai pedir indicações. Isso aqui, tudo, te coloca literalmente nos 1% dos negócios você executando esses 9 passos. Só que isso aqui é uma coisa muito interessante, porque a maioria dos negócios vivem disso, mas não se importam com isso. A maioria dos negócios você vai lá e pergunta, cara, como você capta seus clientes? Ele fala, indicação. Mas esse cara tem realmente um programa de indicação? Lógico que não tem. E é a maioria dos negócios. E aqui eu vou ensinar para você como se organizar e como você pedir indicações de uma forma inteligente. É muito simples e eu vou passar para você aqui. Primeiro passo é você identificar os clientes satisfeitos. Você fez a pesquisa quando você entregou, então você identificou os clientes que foram nota 4, nota 5 da sua pesquisa, esses são seus clientes satisfeitos, ele que você tem que pedir indicação. Você não vai pedir indicação pro cliente que tá puto com você, porque realmente se você fosse o cliente, você ficaria mais puto ainda que a empresa. Então você tem que ter noção e só pedir indicação pros clientes que dão nota 4, nota 5 ali pro seu negócio. Para sua entrega, na verdade, do seu produto, do seu serviço. Então, seleciona essas pessoas, identifica elas e aí você vai começar. Segundo ponto, você criar um programa de indicação para essas pessoas. O que é um programa de indicação? É algo que realmente ofereça um benefício claro para elas indicarem você. Porque o que você precisa entender é que o seu cliente ele conhece mais pessoas como ele. Então, por exemplo, se eu vendo um software para donos de negócio conhecem mais donos de negócio. Então, é esse cara que eu quero. Então, você precisa dar realmente um incentivo. Às vezes só falta um incentivo para a pessoa indicar você. E aí esse incentivo tem que ser algo real para a pessoa. Você pode fazer de várias formas. Você pode fazer de uma forma monetária. Você pode fazer, por exemplo, você pode dar o seu produto ou serviço mesmo. Então, por exemplo, tá? Se você... Um exemplo prático mesmo, do dia a dia mesmo. Você tem um posto de gasolina. Se a pessoa indica o seu posto de gasolina e a pessoa vai como indicado, ela ganha uma lavagem grátis no carro, por exemplo. A pessoa que indicou. Por exemplo, tá? Uma coisa... um exemplo realmente aqui da vida real. Ou, por exemplo, num software, a pessoa pode ter um limite ali de créditos. E aí você dá créditos para ela a mais, caso ela indique alguém. Ou você dá realmente dinheiro para ela, ou você isenta a próxima mensalidade dela, ou você dá um desconto no próximo pedido dela. Então, por exemplo, se você indicar alguém, você tem... Se você indicar alguém comprar aqui com a gente, você tem 20% de desconto na sua próxima compra. Por exemplo, eu te dou um cupom aqui de 20% de desconto. Por exemplo, são formas de você fazer essa pessoa voltar a comprar de você e realmente influenciar ela a te indicar. Mas tem que ser algo que faça sentido, tá? Não venha com uma coisa pequenininha perto do valor que essa pessoa vai gerar pra você, porque é uma troca. Mas assim, ela já iria te indicar, o que você tem que pensar é que ela só precisa de um incentivo, tá? Então, incentivo da maneira correta, cria esse programa de indicações e faça isso no seu negócio. O terceiro passo é você pedir essas indicações ativamente. Então, o cliente, ele te deu a nota 5, você já chama ele e já pede indicação. Tá? Esse é o melhor momento para você pedir, o mais próximo da sua geração de valor. Então, por exemplo, se você vende um site, você entregou o site para o seu cliente, na hora que ele te deu a nota 5, você já pede a indicação, já apresenta o seu programa de indicação e pede. Porque quanto mais próximo desse cliente ter recebido o valor seu, mais fácil é dele realmente pegar e indicar para você. E o quarto último ponto que eu preciso passar para você é simplifica esse processo. Não fica pensando em software para fazer... Cara, é bem simples. Planilhinha para controlar e aí você pede o WhatsApp mesmo do lead, tá? Então, por exemplo, o José comprou de você, ele te indicou o Mário. Pede pro José avisar pro Mário que você vai chamar ele e pede o WhatsApp do Mário e chama o Mário no WhatsApp. Simplifica esse processo para realmente ele rodar mais rápido e para você começar a engatar nisso aqui. Depois você... coloca o sistema que você quiser, automação e blá 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 blá. Agora bora ser simples e bora fazer. Então fechamos aqui o nosso último ponto do nosso método Ativa. 9 passos para você acelerar o seu negócio. Então eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha realmente gostado. Nós temos uma comunidade no WhatsApp de empreendedores que querem realmente acelerar os resultados dos negócios deles, aonde a gente posta conteúdos como esse semanalmente lá e realmente a gente faz
toda a questão da comunidade no nosso WhatsApp. Então, se você quer mais vídeos como esse, quer receber mais conteúdos de valor como esse, para você poder acelerar seu negócio de forma inteligente, entra nesse grupo do WhatsApp que está aqui na descrição, que lá você vai ter todo esse método que eu te ensinei por aqui, com PDF, de uma forma simplificada, tá? Escrito para você poder acompanhar esse método e aplicar ele no seu negócio. Muito obrigado por ter ficado até aqui, foi um prazer ter dado essa aula aqui para você. Bora para cima e bora acelerar o seu negócio.